E aí, seja bem-vindo para o podcast 50K. Um Feliz Natal para você. Hoje eu estou aqui com a Diana. Com a Diana novamente. Vocês já sabem que a Diana não gosta de aparecer, tá? Eu vou deixar aqui o tema dessa live. Qual que é o tema da live, Diana? Por que os pequenos empreendedores deveriam fazer o seu primeiro 50K em um? Tá. Gente, eu tô parecendo a minha mãe mexendo nessas modernidades. Pior, hein? Tá difícil aí. Como é que... tem que dar 2 toques. Tem que dar 2 toques para fixar. Lembrando, se você quiser saber mais sobre 50K em um, que nada mais é poder fazer 50 mil reais em apenas um dia, e sobre como você pode colocar conteúdos relevantes para aumentar a sua audiência e crescer a sua empresa, ativa notificações no Instagram e quando eu estiver ao vivo, o Instagram vai sempre te notificar, tá? Para você não perder nada, beleza? Lembrando que hoje também vai ter a Masterclass 50K em 1, que vai ser uma aula 100% online, 100% gratuita, onde você vai ficar sabendo passo a passo como é que você pode escalar suas vendas da mesma forma que os grandes players estão fazendo no mercado. Porque você não é bobo e você sabe que está acontecendo uma parada diferente aí, está acontecendo algo que outros empreendedores estão fazendo e estão conseguindo faturar alto e que provavelmente você não está fazendo. E a intenção aqui realmente é ajudar você a entender como é que você pode fazer isso, como que você pode colocar isso na sua empresa, na sua vida e transformar a realidade à sua volta. Que nada mais é para que nós trabalhamos? Para poder ajudar as pessoas mais próximas a nós e outras. Esse é o fundamento da vida. Uma vida sem propósito é uma vida vazia. Então o que nós temos que fazer? Buscar melhorar ela cada vez mais. E não tem porquê a gente não... Beleza? Esse é um podcast 50K, onde eu sou entrevistado ou pela Diana ou pelo Edmilson, hoje no caso é a Diana, só que a Diana não gosta de aparecer. Ela tem medo das câmeras. Né, Diana? Não, só um pouquinho. Logo, logo vai aparecer, tá? O que você preparou hoje aí, Diana? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Sabemos que houve muita dificuldade, né, esse ano. A maioria dos pequenos empreendedores passaram por dificuldade esse ano. Por que deveriam fazer o protocolo 1? Realmente, esse ano foi pego. A maioria dos pequenos empreendedores nem sabiam dessa possibilidade de vir uma crise tão grande. Nós já viemos de 2015, olha só. Aí já teve outra, menos de 5 anos e ferrou todo mundo. Mas essa é bem pior, né? Essa é bem pior, porque diversos negócios tiveram que ser fechados sem querer. Não simplesmente porque não tinham vendas. E fechado porque realmente é uma crise sanitária. Esses pequenos empreendedores, eles devem buscar um conhecimento, eles devem buscar esse conhecimento para entender. Hoje, a melhor forma de você fugir de qualquer crise é estando na internet. É você ter uma empresa que realmente seja sólida a essas questões externas, que influenciam, impactam, de certa forma, os pequenos empreendedores. Muito mais eles. Os grandes empreendedores, os grandes players, eles já estão na internet, eles já faturam alto. Olha aí. Magazine Luiza. Tem gente que interage com a Magalu. Ela interage com a Magalu. Lembrei agora. Tem gente que interage com o aplicativo que é feito em computação. Por quê? Porque as grandes marcas estão atentas a isso. Estão realmente atentas ao que o consumidor quer. E esses pequenos empreendedores, eles precisam entender. Eles precisam saber que é possível. O grande problema é que a maioria das pessoas, elas fazem algo por 10, 20, 30 anos e acham que ela não consegue fazer. Que nem uma pessoa que tem 40 anos acha que mexer com a internet não é para ela. Como assim não é para ela? Ninguém nasceu aprendendo a dirigir e mesmo assim aprende a dirigir. Certo. Não é só porque você não nasceu... estando inserido num sistema onde todo mundo sabe, que nem a criança hoje já nasce sabendo mexer no smartphone. Já sabe, com os dedinhos você pega, coloca lá um aparelho
na mão de um bebê de 2 anos, ele já sabe rolar a timeline, ele já sabe clicar, ele já sabe procurar. Porque ele foi inserido, ele nasceu num contexto. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que tem 30, 40, 50 anos, 60 anos, saiba. Tem diversos cases de sucesso de grandes empresários que conseguiram montar sua empresa aos 70 anos. Montar uma empresa sólida. Então essas pessoas precisam entender que é possível. E que ela deve buscar um conhecimento. Ela deve buscar algo a mais. Ela deve buscar saber como é que faz. Porque existe um método. Existe uma sequência. Porque gera dúvida se a gente está no caminho certo. Gera dúvida se tem que fazer tal coisa. E quando você tem um passo a passo, tudo fica muito mais fácil. Então essas pessoas têm que buscar esse conhecimento. E o protocolo 1 é um desses veículos que pode propiciar chegar até lá. Sim, tá certo. E o que torna esse tipo de treinamento eficaz? Então, o passo a passo. É só seguir, é um passo a passo, onde você tem que implementar diversas técnicas que você vai conseguir muito mais do que você imaginaria. Porque quando você tem um passo a passo e você implementa ele, existem questões externas que são influenciadas de tal forma que você jamais imaginou. E nenhuma delas é a criação de audiência que você cria em torno de você. O grande problema é que os pequenos empreendedores estão acostumados ao quê? A correr atrás dos clientes. A correr atrás desse cliente para oferecer o seu produto. E a partir do momento quando ele começa a introduzir uma sequência de método na empresa dele, os clientes começam a ter ciência que ele existe. Existem 3 categorias de clientes que a maioria dos pequenos empreendedores não sabem. Eles ficam brigando no mercado por uma fatia de clientes que eles entendem que existe, que são aqueles clientes que procuram a moto passando. São aqueles clientes que procuram o quê? O seu produto. Então, eles ficam no mercado brigando por esse cliente que já sabe da existência dele, já sabe a existência do produto dele, e ficam brigando por preço, e sua margem de lucro cada vez menor, cada vez pequena. Só que existe uma grande parcela de cliente que está ali, só que ele não sabe que está disposto a querer o produto dele, só que ele não tem consciência que existe esse cliente. E nem esse cliente tem consciência que ele existe. Olha só. O quanto de dinheiro que ele deixa na mesa. E existe uma outra parcela de cliente que não sabe nem que o produto dele existe. E não sabe que ele também existe. Então, essas possibilidades aumentam em muito o crescimento da empresa dele, de quê? De escalar a empresa dele. Só que ele não tem consciência. Então, ele fica brigando por essa quantidade de cliente que todo mundo sabe, que é uma pequena parcela. Que é minoria. E onde está a minoria, tem muita gente brigando para chamar a atenção dela. Então, quando ele tem um passo a passo, aumenta muito as suas chances. E isso, como efeito colateral, os clientes vão correr atrás dele, porque ele vai atingir os clientes certos. E quando ele consegue atingir os clientes certos, outros clientes também ficam sabendo dele. E aí ele consegue escalar a sua empresa. Você falou do passo a passo, tem muita gente que quer fazer as coisas, não pula etapas, né? Começa, faz a primeira etapa, já vai para a última, não vê mais. Aí por isso que dá errado também, né? Então, o grande problema é que a maioria das pessoas não tem paciência. Não tem paciência, é isso mesmo. Não tem paciência. Hoje, o que nós temos de maior valor, o maior ativo hoje, é tempo. Então as pessoas não têm muita paciência porque elas sofrem uma enxurrada de informações chamando a atenção dela, então ela fica meio perdida, ela quer ver tudo ao mesmo tempo. Pega aí, tem a criança que ela não consegue ver uma série, um episódio. Criança não, adulto, né? Adulto. Não consegue ver um episódio por dia. Ela quer maratonar, porque a ansiedade de ver o final é muito maior do que ela. Ela não consegue se controlar, porque ela está numa vida onde ela quer muito mais, ela quer correr. E aí, de tanto ela querer correr, ela não assimila mais nada.
Ela não assimila. Porque pergunta para uma pessoa que assistiu uma série, pergunta um determinado capítulo específico, a pessoa não vai lembrar de detalhes. Porque nosso cérebro ele não suporta. Ele não suporta tanta informação. Ele vai empurrando, é como se fosse um computador, ele vai empurrando para baixo, então ele só pega aquele momento ali. E isso é ruim. Já quando nós era condicionados a ter que esperar, quando você tinha que assistir uma série daqui a 2, 3 dias ou daqui uma semana, como era antes, você tinha tempo para assimilar e absorver aquilo ali. Você tinha tempo para analisar e falar assim, opa, aconteceu tal coisa, mas não devia ter acontecido tal coisa, poderia ter mudado. Você tinha mais tempo, agora não. Então as pessoas sofrem essa enxurrada de informações e se perdem no meio do caminho. O ideal é o quê? Entender que você tem um passo a passo a seguir e que você, seguindo aquele passo a passo, você vai conseguir chegar até lá. É como se fosse um método de artes marciais. Não adianta você querer fazer o golpe lá extraordinário. Eu que lutei por muito tempo, não adianta você fazer o golpe extraordinário, sendo que você não aprendeu o básico. Sendo que você não tem base. Que nem eu conheço um faixa preta, ele é um faixa preta mesmo, ele tem a faixa dele, só que ele não sabe lutar. Não sabe lutar. Ele sabe dar aula, ele conhece todas as técnicas, ele sabe realmente. Então você precisa estar atento a isso. É preciso compreender que você seguindo um método onde você consegue alcançar o objetivo lá na frente, você não tem por que temer, é só seguir o passo a passo. Então, Diana, ele realmente consegue dar aula, só que ele não sabe lutar. Ele não sabe lutar. Nossa. Então é difícil. Tipo como se fosse aquele jogador que no treino ele é bom, que é conhecido como leão de chácara. Então ele é muito bom no treino ele se destaca, mas quando chega no jogo onde ele realmente tem que mostrar o seu valor, ele não consegue. Nossa, estranho, né? Não é estranho, acontece com a maioria das pessoas. Está condicionado numa zona de conforto. A pessoa cria uma zona de conforto onde ela consegue interagir, já consegue agir. Mas quando chega na hora de realmente mostrar, ela não consegue. Então precisa adaptar isso. É preciso entender que se você seguir uma metodologia de passo a passo e não tentar colocar que é inevitável a gente achar que tipo assim, e se eu fizer isso? Mas o grande problema é que você foge do script. É a mesma coisa de fazer um bolo. O bolo não dá pra pular de etapas, né? Não dá, você tem que seguir a receita. Tem que seguir a receita. Literalmente. Não adianta você simplesmente achar que você já conhece, que é diferente você achar e saber. Então, você achar que você já sabe e querer colocar outra receita em cima da receita. O ideal é o quê? Você aprende a fazer bem aquela receita, entende bem o que é fazer o bolo, e depois, quando você fizer isso várias e várias vezes, que você já tiver uma maturação sobre aquilo, aí sim, porque você entende o processo. E aí você sabe o que você pode substituir, o que você não pode. O que você pode incrementar para poder esse bolo ficar mais gostoso ou não. E é um risco que a pessoa corre de dar errado ainda. É um risco. Ainda mais, exemplo, uma pessoa que trabalha com bolo. Vou pegar a analogia de bolo, né? A pessoa que trabalha com bolo, você trabalha com bolo e ela tem uma entrega a fazer. Ela não vai fazer experiência naquele bolo. Porque ela tem uma entrega a fazer. A mesma coisa com o método do protocolo 1. Se a pessoa tem um lançamento lá na frente, por que ela vai inovar? Não, ela tem que seguir o método. Ela segue o método, faz ali tudo que tem que ser feito, depois faz o debriefing, que é para avaliar como é que foi feito aquele lançamento, e depois melhora, se der para melhorar. Mas na verdade é um ciclo onde você cada vez mais, quando você implementa ele, mais você cresce. Então é preciso simplesmente só seguir o método. Segue o método que vai dar certo. Tem que seguir, né? Também, né? Tem que seguir. Qual a maior vantagem para um aluno do protocolo 1? Para ele entrar na turma? A maior vantagem hoje para esse pequeno empreendedor é escalar a sua empresa. Não é nem o 50k em um, que é fazer 50 mil reais em um dia. Não é isso. Isso é só o começo. É só o início.
É só o início. A maior vantagem que ele vai ter é aprender como administrar uma empresa, como fazer a empresa dele escalar como os grandes players. Porque o grande problema que existe no mercado é venda. Que nem os 3 pilares do protocolo 1 da Money Preta, na verdade, é marketing, gestão e administração. Então acontece. Não adianta nada esse pequeno empreendedor ficar pensando em gestão e administração, não adianta. Se ele não tem vendas, ele não tem empresa. Se todo dia ele está ali matando um leão por dia, ele não tem que ficar se preocupando em gestão, porque está entrando pouco dinheiro, ou quase nada de dinheiro. Então ele tem que pensar no quê? Em marketing. Ele tem que pensar em vender. Então a grande vantagem dele é que o marketing dele vai ficar redondo, as vendas irão acontecer de tal forma como ele jamais imaginou, e ele vai criar uma empresa sólida. Ele vai criar uma empresa sustentável para quê? Para brigar de pé de igualdade com as grandes empresas. Porque a grande maioria não tem consciência que é preciso. Que você hoje, eu e você estamos vivos, mas muitas pessoas não estão conscientes que existe isso. Então, quando você está consciente que existe uma possibilidade maior, opa, peraí, eu estou preso dentro de uma caverna onde existe um mundo muito maior lá fora. Olha aí as pequenas empresas, grande maioria delas faliram. Grande maioria delas não tem receita. Porque não estavam conscientes que a internet, que estando online, que aprender a vender online, tudo se transforma. Olha aquela menina que eu entrevistei, a Daiane, né, do Universo dos Prazeres. Quando ela teve consciência, que ela estava lá no shopping, com o quiosque dela, mas quando ela teve consciência que existia um mundo online, a empresa dela cresceu 3 vezes mais. Por quê? O mundo online não tem barreiras. O mundo online, ela consegue entregar o produto dela lá no Maranhão. Por que você tem que citar sempre o Maranhão? Porque o Maranhão é algo distante de São Paulo. Você pode atravessa, é algo distante. Mas você gosta do Maranhão? Eu gosto do Maranhão. Mas nós conseguimos entregar no Maranhão. Nós conseguimos falar com pessoas no Maranhão. Olha só, os nossos podcasts. Nosso podcast está no Canadá, Estados Unidos e Austrália. Tem brasileiros lá fora que estão ouvindo os nossos podcasts. Olha só, então a internet não tem essa... Não tem. A internet não tem barreiras. Você consegue falar com todos. Se você tiver um produto bom, se você tiver algo bom a oferecer. E até mesmo se você não tenha, mas você pode aprender. Porque acontece, a maioria dos pequenos empreendedores, eles não têm consciência que seguindo um método, vai surgir tantas possibilidades na frente dele. Vai acontecer de ele olhar e falar assim, puta, eu consigo fazer isso. Eu posso fazer isso. E uma das coisas que eu mais fico triste em relação a alguns pequenos empreendedores, que eles não têm consciência que eles podem vender informação. Eles não têm consciência que ele sabe fazer artesanato, ele tem uma determinada técnica em relação ao artesanato, e ele pode expandir isso para o mundo. Que tem pessoas que estão dispostas a pagar para aprender com ele. Isso é o que eu mais fico triste. E no meu caso, o meu papel que eu tenho para a minha vida é poder trazer essa consciência, é poder mudar, transformar essa vida dessas pessoas, que realmente existe um mundo que ela pode transformar não só a vida dela, mas a vida da família dela. Isso é legal. Isso é muito legal mesmo, viu? Pode mandar. Fazer pode sim. Tá. É que eu lembrei da minha água que eu esqueci. Eu tô com sede. Tá bom. O que esse pequeno empreendedor aprenderá que dificilmente encontrará disponível no mercado? Vai aprender muita coisa, porque o material que nós disponibilizamos é muita coisa. Desde como administrar a sua empresa até colocar um produto excelente no mercado. Porque não é simplesmente colocar um produto. Nós estamos acostumados o quê?
tem um produto aqui e eu ofereço dessa forma. E você compra e beleza. Não! Hoje as empresas estão oferecendo mais do que um produto. Hoje as empresas estão oferecendo muito além do que um produto. Aquele produto que o cliente ele tem vontade, ele tem orgulho de oferecer para o outro. Ele tem orgulho de falar assim, nossa, eu amo essa empresa, eu amo esse produto. Então é preciso estar atento a isso. Hoje mudou a venda, não era só uma venda. Não é só mais uma venda. Antigamente, na Revolução Industrial, era isso. As empresas fabricavam e entregavam. Era só isso. Hoje não. Hoje as empresas estão atentas ao que o cliente realmente quer. E cada vez mais entregar um produto que o cliente se sinta orgulhoso. No entanto, você pode ver, tem empresas que são tão amadas que tem cliente que tatuam a marca da empresa. Que tem orgulho de andar com a marca estampada no peito da empresa. Aí já é loucura. Não, então, não é que é loucura, é que as vendas acontecem no subconsciente. E quando você tem algo de valor, a entregar, as pessoas se sentem orgulhosas em ter. E uma marca, ela não é simplesmente uma marca. Ela vem carregada toda uma estrutura por trás. Que nem uma Apple, que nem uma Microsoft. São marcas consolidadas. Até o próprio Facebook é marca consolidada. Mas uma banda de rock, uma dupla sertaneja também é uma marca. Você falou de Facebook, eu lembrei do casal que colocou o nome do filho. Isso, o casal colocou. Gente! Então, é um casal que colocou o nome do filho, Facebook. Não, Facebook. Então. Facebook, nossa. Mas aí que tá. Na cabeça desse casal, a marca é algo glamouroso. É algo importante. Então é preciso... E a raiva desse filho depois? Ou não. Pode ser que não. Então esse pequeno empreendedor ele vai receber muito mais do que simplesmente fazer uma marca consolidada. Muito mais do que simplesmente ter uma empresa que alavanca suas vendas. Ele vai entender muito mais do que ter um marketing onde cada vez mais você vende. Ele vai ter um alcance, ele vai saber ter um alcance muito maior da sua empresa. E parar de ficar vendendo no bairro. O que eu fico mais doido, é esses pequenos empresários que eles ficam ali no bairro. No bairro, né? Num bairro onde existe um mundo de possibilidades muito maior. E ele fica preso naquele bairro ali, ele fica 10, 20, 30 anos tentando. Não adianta você ficar 10, 20, 30 anos no bairro, matando um leão por dia, tendo aquele talvez até um retorno que para você tá bom, mas te dá muito desgaste. Você não tem vontade de acordar para poder ir trabalhar no outro dia. Você não tem vontade de ir e realmente trabalhar e dar o melhor para o seu cliente. É preciso mudar isso. E a internet, e você com um método que você consiga entender e implantar, você consegue. E aí sim você vai acordar e vai ter orgulho porque você está fazendo uma transformação, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Então é preciso sair disso. É preciso mudar. Mudar, isso mesmo. Vamos falar sobre comprometimento. Por que é importante um comprometimento na parte do aluno para dar certo? Então, tudo na vida é preciso ter comprometimento. Tudo. Porque senão não vai. A pessoa que não tem comprometimento no casamento dela, ela vai pisar na bola. Não somente a traição, mas ela vai pisar na bola, porque ela não tem comprometimento. A maioria das pessoas, quando se conhecem, quando ela se interessa pela pessoa, ela tem um comprometimento de conquistar aquela pessoa. Então o que ela faz? Ela faz de tudo para agradar aquela pessoa. E aí, quando o relacionamento está consolidado, ela também tem que manter aquele comprometimento. Ela tem que entender que um relacionamento não é feito do passado. Ele é feito diariamente. E o comprometimento é importante. Para quê? Para que aquele relacionamento dê certo.
Por que muitas pessoas, depois de 2, 3 anos, se separam? Que grande maioria deixam de ter esse comprometimento. Deixam de ter o comprometimento para que aquela relação seja boa cada vez mais. Cada dia seja melhor. Então, no caso do protocolo 1, a pessoa tem que ter um comprometimento com ela. Aonde que eu quero chegar? Aonde que eu vou estar daqui a 5 anos? Por quê? Trabalho por trabalho você vai ter. Se você for trabalhar para outra pessoa, você vai ter muito trabalho. Você vai ter muito trabalho. A diferença é que você não vai ter a responsabilidade daquilo dar certo. Só que quando você tem um empreendimento, que a responsabilidade é sua, o retorno é muito maior. É muito maior do que você receber 2.000 por mês. É claro que no início vai ter desconforto, vai ter muito trabalho, você vai trabalhar mais do que você trabalharia para outra pessoa. Só que o retorno é muito maior. Nós vemos players no mercado, e aconteceu com nós sabemos, de auferir lucros altíssimos que jamais nós suponhamos na nossa vida. Só que tem um trabalho. E o trabalho ele é vindo com o quê? Com comprometimento. Comprometimento, né? Não adianta a pessoa querer. Não adianta. Não adianta só você querer. Não adianta. É preciso entender o que é preciso ser feito. E depois colher. Depois colher na frente. Uma empresa hoje, ela consegue se consolidar em 2, 3 anos. Antigamente não, era 20, 30, 40, 100 anos para se consolidar no mercado. Hoje não. Hoje nós vivemos uma época onde qualquer um pode virar milionário da noite pro dia. Nunca, nenhuma outra época, existiam pessoas mais extraordinárias que nessa época. Pessoas muito mais... Pode ver, os livros que hoje pautam a nossa vida, que nem análise de Pareto, que hoje é muito utilizado pelas empresas 80-20, anos atrás, não tinha essa força que tem hoje, que é a internet. Hoje, qualquer um consegue ter uma empresa sólida. Qualquer um. Antigamente, não. Antigamente, você precisaria de um capital enorme para você montar a empresa. Precisaria de um capital extraordinariamente enorme. Hoje, não. Hoje, a tia que está ali fazendo bolo, que ela realmente entendeu, opa, e ela colocou na internet. Ela colocou na internet de uma forma simples, a forma intuitiva. De uma forma intuitiva, ela já conseguiu alcançar mais clientes do que se fosse há 50 anos atrás. E ela consegue escoar a mercadoria dela, o produto dela, de uma forma muito mais rápida, muito maior do que há 50, 60 anos atrás. Então hoje, com a ajuda da internet, e se você tiver uma metodologia que te ajude a impulsionar isso aí, por quê? A internet ela está aí para todo mundo, mas se você tem uma metodologia certa, você aumenta a sua velocidade para você chegar até onde você quer. Você aumenta a velocidade para chegar até o objetivo lá na frente. E não é só o dinheiro, não é só virar milionário da noite pro dia, não é só isso. Tem muita coisa que vai acontecer, que a pessoa não se dá conta, que é um mundo de possibilidades muito maior. A pessoa fazendo dessa forma que eu estou falando. Existem outros players do mercado que ensinam também. Tem. Se a pessoa não quiser fazer comigo, ela pode fazer com outra pessoa. É claro que é mais caro, mas tipo assim, independente. O importante é que ela faça, que ela entenda que ela está dormindo, que ela precisa acordar. É quase como se fosse na teoria da caverna de Sócrates. É preciso sair da caverna, é preciso parar de ver como que se fazia antigamente e explorar que tem um mundo maior. Que você tem que parar de ficar com essas vendinhas, e ter mais paz para poder trabalhar. Ter tranquilidade para poder trabalhar. Precisa acordar. Tem que acordar, né? Porque existe a possibilidade de algo maior. De algo bem maior. Tá. Além de escalar essas vendas, o que está por trás dos bastidores que esse empreendedor não sabe? O que está por trás desses bastidores é saber como fazer propaganda. Saber como.
Porque para você vender, você precisa o quê? Da atenção das pessoas. Para vender, você precisa, primeiramente, que a pessoa te dê atenção para depois você vender para ela. Não adianta você ficar tentando brigar para ganhar a atenção da pessoa. Não adianta entrar nesse jogo de brigar. Você precisa entender como é que você tem a atenção das pessoas. E isso é algo muito poderoso, você saber ter a atenção das pessoas. E depois vender. Depois vender. E outra coisa que esse pequeno empreendedor vai aprender, vai ter consciência que ele vai poder oferecer aquilo que o cliente realmente quer. Você não vende aquilo que as pessoas não querem. Eu vim de uma escola, quando eu comecei a vender com 15 anos, que você vendia o que o cliente não queria. Olha só. Agora não é mais assim. Não é mais isso. Que nem, pra mim, quando eu entrei pra vender, eu lembro até hoje dessa piada. Que eu trabalhei na Maracanã, né? E eu tava na rodinha lá de vendedores e me fizeram a seguinte pergunta: Cleito, como é que você faz pra vender? Como é que você faz pra vender um fogão pra esquimó? E parecia que, tipo assim, era algo inaceitável vender um fogão. Ai, eu doido. Como é que você faz pra vender uma geladeira pra esquimó? Né? E eu tava ali com os vendedores novos e essa era a pergunta. Só que os outros vendedores eram mais maliciosos, né? Eram mais maliciosos. E eu refleti sobre aquela pergunta e eu falei assim, você fala a verdade, que é uma geladeira. Você fala a verdade. Eu, na minha inocência. E eles falaram assim, não, você vende ela como se fosse um fogão. Então, olha só pra você ver como era a mentalidade naquela época. E eu tô com 37 anos, tá? Só pra você entender. Você vê como era a mentalidade naquela época. Você tinha que enganar o cliente referente àquela mercadoria. Só que eu não aceitava você vender com essa mentira. Eu não aceitava. Porque quando você vende com mentira, você tem um monte de problema. Porque ninguém gosta de ser enganado. Eles vêm, os problemas vêm. Os problemas vêm. E você tem que ficar sempre, todo dia, apagando fogo. Então é melhor você deixar de vender algo que é ruim e começar a vender algo que é bom e que as pessoas querem. O ideal é você vender o que a pessoa quer. Não você forçar a venda. E isso é algo que a pessoa vai aprender. Esse pequeno empreendedor, ele vai ter uma melhor consciência. Que ele aprendendo entregar o que o cliente realmente quer, entender o que o cliente quer, é muito melhor. É muito melhor. Fica mais fácil para ambos, né? Fica mais fácil para ambos. Tá. Esse treinamento fica disponível para os alunos por quanto tempo? Se tem um período? Então, esse treinamento, ele fica pro aluno... Período mínimo, né? O máximo. Ele fica no mínimo, para esse aluno poder conseguir implementar isso na sua vida, no mínimo 3 anos. 3 anos? 3 anos. Então ele tem 3 anos para implementar. É claro que nós queremos que ele implemente o quanto antes, mas ele também, caso ele não queira ou caso não seja o momento dele, né, ele tem tempo hábil para poder implantar ele quando chegar esse momento. E 3 anos nós achamos que é o suficiente para que ele consiga implementar. Né? Bastante tempo. Bastante tempo. Mas ele precisa encontrar o seu momento. Ele precisa entender que talvez ele não tenha sofrido tanto o suficiente. Talvez ele não tenha apanhado tanto. É claro que tem aqueles que são mais rápidos. Tem aqueles que realmente entendem que é o momento. Que não vai esperar outra crise chegar para poder implementar. Não vai esperar outra crise chegar para transformar e varrer sua vida. Né? Então, 3 anos é o suficiente. Né? Pelo amor de Deus, 3 anos eu acho muito tempo. 3 anos é o suficiente para que nós consigamos, né? Tá. Qualquer um consegue implantar as técnicas desse treinamento? Isso que é mais da hora. Qualquer um. Pode ser lá no interior do Maranhão.
De novo, Maranhão, olha. Pode ser lá no interior do Maranhão, pode ser uma pessoa que... Eu tenho muito carinho pelo Maranhão, tá? Pode ser uma pessoa que realmente nunca ouviu falar sobre isso, uma pessoa que não sabe sobre isso, uma pessoa que nunca viu isso. Mas se ela tiver força de vontade e ela realmente quiser transformar a sua vida, ela consegue. Ela consegue. Porque ela só precisa de uma coisa. Na verdade, duas coisas. Ela precisa seguir o método e ter força de vontade. Só. Somente isso. E ela vai conseguir. Se ela entender que ela tem que seguir um método ali estabelecido, e se ela tiver vontade para mudar a sua vida, de falar assim, não, opa, eu tenho que sair dessa situação, eu quero algo melhor, eu preciso de algo melhor para minha vida, ela vai conseguir. Ela vai conseguir chegar até lá. Interessante. O que diferencia o protocolo 1 dos demais que já existem no mercado? É porque sabemos, né, que tem vários outros treinamentos. O que diferencia o protocolo 1 é que ele é voltado para os pequenos empreendedores. Ele é voltado para os pequenos empreendedores pretos que não sabem. Houve um sistema tão grande, estrutural na cabeça dessas pessoas que limitaram até onde que elas podem chegar. Então elas, nem hoje se fala muito em Ubuntu, se fala muito em unidade. Só que poucos têm consciência de Ubuntu. Onde tem? O que é Ubuntu? Ubuntu é nós. Nós. É pensar no nós, não no eu. Pensar no nós. Há um tempo atrás, um antropólogo foi numa tribo africana e chegando lá, ele quis fazer uma experiência com as crianças que estavam lá e ele foi e ofereceu para essas crianças e falou assim, olha só, tá vendo aquela árvore? Quem chegar naquela árvore primeiro, eu vou dar esse saquinho de bala aqui. E as crianças acharam o máximo. E aí as crianças se postaram em uma linha reta, né? Todas ali uma ao lado da outra, para chegar até a árvore. E aí ele deu a largada. E as crianças deram as mãos e correram até aquela árvore. E chegou até a árvore todas elas juntas ao mesmo tempo. E deram a volta na árvore e começaram a gritar e aplaudir. E ele não entendeu. Ele não entendeu. Aí a criança falou assim, Ubuntu, tio. Aí ele, Ubuntu? Aí um dos adultos foi e explicou. É, Ubuntu. Não faz sentido uma só criança ganhar o pacote de bala e as outras todas ficarem tristes. Então é nós. Nós é importante, nós ficarmos felizes. Então a maioria dos pequenos empreendedores não tem consciência do mundo. Você pode pegar pela música. Música. Um dos gêneros a entender o nós foi o sertanejo. Pode ver, eles fazem parcerias, diversas parcerias. E isso já vem há anos, e eu já venho percebendo isso há anos, eu já até te falei. Há anos eles vêm percebendo isso. Então eles começaram a fazer parcerias entre eles. E cresceu muito, né? E cresceu muito, por quê? Eles começaram a criar uma audiência tremenda. Tremenda. E o sertanejo é hoje o que é por conta dessas parcerias. Só que o samba não entendeu ainda. O samba ainda está dormindo. Olha, para analisar. É verdade. O samba está dormindo, enquanto o sertanejo despontou na frente. Isso não é uma briga entre gêneros, não é isso que eu estou querendo falar. É que nós, a palavra nós, nos leva mais longe. Tem uma outra citação africana que é, se você quer ir rápido, vai sozinho. E se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então é preciso entender do nós. E a sua pergunta foi, repete ela aí. O que diferencia o protocolo dos demais que existe no mercado? Então, essa foi sua pergunta. O que diferencia o protocolo 1 dos demais é que ele vai entender a palavra nós.
ele vai entender o que é unidade. Ele vai entender como que ele pode se juntar aos demais e fazer a sua audiência crescer. Ele vai entender como é que ele pode abranger de tal forma o mercado. Porque as pessoas, os pequenos empreendedores, né, eles têm o medo de ter parcerias. Tem o medo de ter parcerias, ele tem o não medo gostam. de fazer parcerias, ele tem o medo de ter que depender de outras pessoas. Não, você não vai depender de outras pessoas. Você simplesmente vai criar parcerias. Você vai criar uma rede onde você está inserido nela e você consegue se sustentar. Porque empreender, a maioria das vezes é solitário. Empreender, às vezes você não tem a pessoa que esteja na mesma sintonia que você. Porque às vezes as pessoas não acreditam naquilo que você está querendo propor. Mas às vezes a pessoa não acredita que é necessário fazer tal coisa para aquilo dar certo. E é difícil puxar quem não quer. É difícil. Porque além de você ter que vender uma ideia para alguém, tem pessoas que são preguiçosas. Tem pessoas que realmente são preguiçosas. Tem pessoas que é difícil de lidar. Tem pessoa que, por mais que você venda uma ideia para ela, que ela sabe que aquilo é necessário, ela é preguiçosa. Porque ela quer que aquilo aconteça organicamente, quer que aquilo aconteça por si só. E as coisas não acontecem por si só. A maioria dos grandes empresários aconteceram após muito trabalho, após muita consciência do que tinha que ser feito. E assim, quando chega, as pessoas conseguem, os grandes empreendedores, né? Eles já estão no nível superior, mesmo assim eles continuam. Continuam porque entendem. Não para, né? Não para. Ali. Eles continuam porque eles entendem o que tem que ser feito. Eles compreendem que é preciso fazer tal método, tal situação, para que ele consiga se manter e consiga atingir o nível acima. Ele quer sair daquele nível. E o pequeno empreendedor, quando ele sai ali de baixo, ele chega num nível acima, aí ele para. Em vez de continuar, não, ele para ali. Então, é porque a maioria das pessoas acreditam que só existe aquele degrau subir. Ele não compreende que tem mais degraus para subir. E grande maioria não suporta o pequeno degrauzinho que subiu. Porque quanto mais você sobe, mais trabalho. Maior ventania. Quanto maior o topo, maior ventania. E as pessoas não querem isso. Só que o mesmo trabalho que você tem agora, você vai ter quando você estiver no topo. Você não vai ter mais trabalho, você vai ter o mesmo trabalho. A diferença é que você vai ter muito mais força. A diferença é que você vai ter muito mais estrutura. A diferença é que você vai poder delegar mais. Que você vai ter uma equipe para te ajudar. Essa é a diferença. Mas o trabalho vai ser o mesmo. Não adianta a pessoa achar, tipo assim, eu não quero mais porque eu não quero mais trabalho. Trabalho você vai ter. Trabalhoso é uma pessoa que acorda 4 horas da manhã para ir para trabalhar na padaria. Nada de errado quem é padeiro, mas é trabalhoso. É acordar 4 horas da manhã, pegar uma lotação. Né, isso é trabalhoso. Pegar metrô lotado. Isso, pegar um metrô lotado. Isso é trabalhoso. Trabalhoso é isso, você acordar 5 horas da manhã, pegar um trem lotado de 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Isso é trabalhoso. Quando você trabalha com aquilo que você gosta, com aquilo que você ama, não é trabalhoso, é prazeroso. Se torna um hobby. E um hobby que te remunera. Um hobby que você consegue escalar sua empresa e transformar vidas. Que você consegue dar emprego para outras pessoas. Que você consegue realmente mudar a vida de outras pessoas. Então é preciso entender o que é trabalhoso. O que é trabalho, né? O que é trabalho? Existe uma faixa etária de idade para esse treinamento? Não existe uma faixa de idade. É preciso entender que não é somente o menino que está ali trabalhando com a internet, que consegue. Tipo assim, o menino está trabalhando com a internet, nossa, ele vai ser um cara, vai ser o próximo Zuckerberg. Tipo assim, dono do Facebook. Não! Né? Na nossa época era vagabundo, né? Ficava na internet. Não, você também pode. Você que tem 30 anos, que tem 40 anos, você pode trabalhar com a internet realmente de uma forma eficaz e conseguir se consolidar. Você pode. Com 70 anos, pega aquele ator global.
Ator da Globo, eu não sei quantos anos ele tem. O ator da Globo lá, que ele tem tem uma idade certa, que ele tá estourando nas redes sociais. Ah, eu sei. É o Ari Fontoura. Ari Fontoura, né? Ele Eu tem uma... divido com ele. Então, ele tá. É claro que não é um trabalho, é um hobby, que ele tá fazendo uma brincadeira, mas ele tá estourando. Ele tá. Mas tem diversos empreendedores que têm uma certa idade que também está vendendo muito na internet. Então é preciso entender que é para todos. Todos. Não é simplesmente porque você está numa idade que você não vai conseguir. Você pode sim. Você pode sim realmente encontrar uma outra visão de mundo onde você consiga enxergar o porquê de acordar todos os dias. Olha o mercado de trabalho. O mercado de trabalho meio que exclui a pessoa quando chega numa certa idade. E você pode ser a diferença. Você pode encontrar algo que não tem no mercado e você pode fazer a diferença. Você pode, com a sua experiência, que o menino não tem. A pessoa de 40 anos tem muita experiência de vida, tem muita experiência de mercado. Realmente, ele pode transformar outras pessoas, pode transformar a vida de outras pessoas de uma forma que outras pessoas não fariam. Porque ele tem bagagem, porque ele já trabalhou numa determinada empresa, ou ele trabalhou num determinado nicho, ou ele trabalhou num determinado segmento que outras pessoas não conhecem ou desconhecem, ou que precisam de um mentor. Precisa de um mentor que ele pode ajudar. Olha no caso do maestro. O maestro... Como é o nome do maestro? Mas eu esqueci o nome dele, nossa. Não sabe? O maior maestro do Brasil e do mundo. Aquele que perdeu os movimentos da mão e por ajuda de um fã, entendeu? Que fez uma luva para ele. Se você não sabe, depois pesquisa. Eu não vou falar o nome aqui não, tá? Então assim, o maestro encontrou um jovem talento. E ele está ajudando esse jovem talento que ele já projetou para daqui 3 anos esse jovem talento ser um dos maiores músicos do mundo. E aquele menino vai ser, viu? Porque ele é bom. Então, é muito bom. Hoje você, com uma certa idade, você consegue fazer coisas que antigamente era inimaginável. E o interessante dele foi intuitivo, né? Ele não sabe ler as notas. Então, o moleque, ele tem um dom. Não sabe. Ele tem um dom. Mas o moleque só foi encontrado pelo quê? Pela internet. Por conta da internet. Que esse moleque foi encontrado. Esse maestro, por conta da internet, ele se consolidou cada vez mais. Pessoas que não o conheciam, o conhecem. Então, olha só. É preciso estar atento ao que está acontecendo. Usar a internet ao seu favor. Usar a internet ao seu favor. Tá? Uhum. Tá. Nossa. Hoje por conta Hoje por conta de ser Natal, né? Então tem muitas pessoas em casa, além do que está acostumado, né? E andando de moto. Eu não sei o que acontece, pessoal aqui dessa rua. Acontece, né? Tá, a maioria das pessoas tendem a procrastinar. Por que um prazo tão longo para um aluno, os seus alunos, no caso? Para eles implantar. Porque realmente eu quero que as pessoas façam a seu tempo, com calma. Porque quando você recebe algo muito grande, a tendência é que você tenha medo, né? A tendência é que você fique com medo de fazer. Porque o grande problema não é você não fazer. O grande problema é você achar que você não é capaz. A maioria das pessoas acham que não é capaz de fazer. Esse é um maior problema. Mas quando ela começa a ver que outras pessoas também conseguem, ela tem coragem. Ela tem coragem de fazer. Ela tem coragem de achar que isso é possível. E isso é um grande papel que a Money Preto está fazendo. Alguns empreendedores não têm consciência que ele também pode. Que sim, é possível ele chegar até lá. Isso aconteceu muito aos anos. Algumas pessoas não sabiam que poderiam ela ser ator, que ela poderia ser engenheiro, que ela poderia ser um médico. Acontecia muito. E hoje não. Hoje a maioria das pessoas estão mudando essa perspectiva. E empreender, alguns empreendedores, algumas pessoas não têm consciência
que ela também é capaz, que ela pode fazer uma empresa dar certo. Que ela pode realmente fazer algo grande. Então, esse é o papel. Mostrar que pode. Ela pode. Então, o tempo estendido é para que ela faça com calma. Para que ela consuma aquele conteúdo com calma. E aos poucos ela vai vendo que ela realmente pode fazer. Que tem algo que ela sabe fazer que vai dar certo. Então, esse prazo estendido de 3 anos, para que ela faça com calma. Que ela realmente faça assim, não, opa, peraí, é para mim. E no seu tempo. Tem que dar um tempo, né, pra pessoa. Porque tem pessoas que são mais rápidas, né? Tem pessoas que não, tem... que nem eu. Quanto é antes eu tartaruga. puder. Pessoas são tartarugas. Nada, tudo certo com isso. Né? Cada um tem o seu tempo. É preciso entender que você não precisa fazer só porque o amiguinho fez. Rápido. Né? Cada um sabe aonde está a sua dor. Não sabe onde o calo aperta. Tem pessoas que mesmo com o calo apertando, tá ali devagar, mas tipo assim... Mas vai. Não vai. Tipo assim, cada um. Tá lá passando por dificuldade, tá passando... Se for o seu caso, é preciso acordar. Tá passando por dificuldade, tá ruim a situação, tá péssimo. Tá tendo briga em casa, mas a pessoa não tá se movendo. A pessoa não se move. Não tá se movendo, é preciso se mover. Se você não tá numa estrada, e seu carro quebrou, não adianta você ficar dentro do carro esperando alguém parar para te ajudar. Você tem que descer, abrir o capô, por mais que você não saiba. É a primeira coisa que as pessoas fazem. Por mais que você não saiba, você tem que abrir o capô para olhar lá o que é. Se não dá, comece a empurrar o carro. A partir do momento que você está se ajudando, vai surgir pessoas que você nem imaginou que tinha ali, que estava te olhando para te ajudar. Porque você começou a se ajudar. Você iniciou aquilo ali. Você começou. Então você meio que autorizou aquelas pessoas. Você despertou um gatilho mental na mente dela que deu vontade dela querer te ajudar. Mas partiu de você, não partiu das pessoas te ajudar, partiu de você. O que as pessoas não entendem é que parte de nós as coisas, é de nós. A partir do momento que eu comecei a me ajudar, eu dei autorização para outras pessoas me ajudarem. Então é preciso parar. Se tá ruim, se move. Se tá ruim, se mexa. Se mexa. Não esteja contente com a vida que você está levando. Não esteja contente com essa vida que você está. É preciso mudar. É preciso realmente fazer alguma coisa para mudar a situação que você está. Não simplesmente jogar para os outros, jogar para o universo, jogar que coisa é muito cômodo. Falar, coisas externas estão acontecendo que me impedem. É muito cômodo falar isso. Nosso cérebro ele cria uma zona de conforto a todo momento. E é preciso estar brigando com isso. É muito cômodo. Eu não tenho isso para fazer. Eu não tenho aquilo para fazer. Não. Se realmente você quer, você arruma um jeito de fazer. Você arruma. Tem pessoas que fizeram com menos. Com menos coisas tem pessoas que fizeram. E como é que aquela pessoa fez? Mas ela tem mais vontade que eu. Realmente, ela tem mais vontade que você. Realmente, porque é fácil justificar. Aquela pessoa, ela tem mais vontade que eu não consigo. Não. Você precisa acordar. Consegue também. Você também consegue também. Só que assim, se você tem consciência que você não consegue, se você realmente tem consciência que não dá pra você, para de reclamar. Não reclama da vida que você tem. Se você quer ficar assistindo mangás, se você quiser assistir Netflix, se você quiser fazer o caramba da sua vida, faça. Só não reclame. Não reclame que o outro tá tendo mais coisas, que o outro tem um carro novo, que o outro tem uma casa nova, que o outro tá viajando pra Disney. Né? Tipo assim, ela é uma pessoa metida. Tá na Disney. Olha que metido. Tá na festa de novo. Mas tá na festa de novo porque ele pode. Tá na festa de novo. Exatamente. Porque ele pode. Porque ele trilhou o caminho dele. É muito fácil eu falar que um jogador, que nem... Eu não tô nem aí pro Neymar. Respeito o Neymar, mas não tô nem aí pro Neymar.
Mas é muito fácil eu falar que o Neymar é metido, que o Neymar é isso, aquilo, mas esquecer que o Neymar passou 10 anos da vida dele treinando, ou mais. Que ele acorda todo dia para treinar. Ele é bom naquilo que ele faz, ele é um excelente jogador. Ah, cai, há controvérsias. Talvez se ele não caísse, ele já não estava nem jogando mais, porque os caras tinham quebrado a perna dele. Cada um. É. Entendeu? Só que é muito fácil eu criticar e esquecer o que a pessoa passou para chegar até lá. Então, essa pessoa que, se ela não quer fazer, que ela acha que não quer fazer, não reclame. Fique na sua vida no sofá, normal. Tipo assim, é a vida que você quer, que você escolheu. Só não reclamar. Mas se for, a partir do momento que você começou a reclamar, olha pra você. Reflete. Pode mudar, né? Não, reflete um pouquinho. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo realmente que tá me ajudando? Reclamar é fácil. Nosso cérebro, ele cria a zona de conforto. Que essa situação onde eu me encontro tá bom. Mas será que tá bom? Será que realmente tá bom? É preciso parar para analisar isso aí. Não simplesmente reclamar. Reclamar é fácil, né? Reclamar é muito fácil. É muito fácil mesmo. Vamos falar do 50K em 1. Com quantos ciclos um aluno conseguirá fazer o seu primeiro 50K em 1? Então, essa pessoa ela precisa 6 ciclos evolutivos ali, de ela fazendo e repetindo 6 ciclos evolutivos que provavelmente ela vai chegar no seu primeiro 50K em 1. 6 ciclos de ela seguindo o método ali a fundo, ela vai conseguir criar essa gordura para poder chegar até lá. Então, ela repetindo seguidamente esse método, 6 ciclos evolutivos, ela vai conseguir chegar no seu primeiro 50 mil reais em um dia. 6. Né? É claro, vai ter pessoas que vai conseguir com menos. Vai ter pessoas que vai implantar um método de tal forma que vai seguir a risco, o passo a passo, que vai olhar e falar assim, não, eu vou fazer esse negócio dar certo. E ela vai fazer de uma forma que dê tão certo que ela vai conseguir com menos. É porque você fala assim, são 6 ciclos. Mas a gente tem que ver assim, tem pessoas que já têm uma audiência, tem pessoas que o produto dela já é conhecido, né? Então, acho que fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Se ela tem uma audiência, se a pessoa que vai fazer uma parceria, se ela não é o expert, mas se ela tem um expert que já tem uma audiência, se a pessoa tiver uma audiência já, for uma pessoa que trabalha com a internet, tiver uma audiência, pai, de 20, 30 mil pessoas, ela já consegue fazer algo mais rápido. Mas isso não quer dizer que a pessoa que não tem audiência também não consiga. Não consiga. Ela vai levar um pouquinho mais de tempo, mas ela vai conseguir. É claro que conforme ela entra no treinamento do protocolo 1, ela vai se inserindo, ela vai sabendo, o mundo dela vai expandir tanto, ela vai olhar e falar assim, nossa, existe um mundo no qual eu desconhecia. E aí vai chover oportunidades para ela. Tudo que ela olhar, ela vai ver oportunidades. Tudo que ela olhar, ela vai falar assim, puta, eu posso fazer isso aí. Ela não vai dormir de tanto ver oportunidades. E ela vai querer implantar. E isso vai aumentar as chances dela. Vai aumentar a chance dela de fazer. Então é preciso ter calma. Para empreender, você precisa ter calma. Entendeu? Para empreender, você precisa ter calma. Primeiramente, você precisa ter humildade. Você precisa ter humildade que você não sabe tudo. Você precisa ter humildade que outras pessoas estão lá, chegaram até lá e que não foi fácil. E por que você tem que ser o gostosão? É verdade. Por que você tem que ser o bambambam da noite pro dia estourar? Não, calma. Entendeu? Ter humildade. Humildade de saber que outras pessoas trilharam o caminho, que eu também vou chegar até lá, mas eu preciso passar por etapas. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Então é preciso ter humildade para empreender. E calma. Calma para chegar até lá. Paciência. Mas assim, ele não vai ter o mesmo processo que outros antepassados tiveram. Que é 30, 40, 100 anos para ter uma empresa consolidada.
A calma que eu falo é 2, 3 anos para ter uma empresa sólida. E é pouco no mundo do empreendedorismo. É pouco. É verdade, isso é pouco. É pouco. Não existe, ao meu ver, e eu empreendo já há bastante tempo, já prestei consultoria, não existe nada mais tão poderoso quanto esse processo do protocolo 1. Antes não tinha nada parecido, que qualquer um conseguisse empreender e realmente ter uma empresa sólida. Porque o conhecimento é difícil você ter um conhecimento, acesso a isso. Nem as faculdades te propiciam isso. Nem as faculdades. Infelizmente, as pessoas pagam um preço alto para fazer uma faculdade, mas a faculdade não te ensina a fazer 50 mil reais em um dia. Isso é verdade. Eu fiz faculdade e... Sim, você é formada em gestão financeira e é só, para mim, você sabe que é só título. Se você não souber implementar, se você não souber fazer com que esse conhecimento te traga um retorno, é só título. Só título. Quer dizer que você tem uma graduação a mais. Que não quer dizer muita coisa no dia de hoje, porque muita gente tem. A empresa vai pegar um currículo lá, ela tem trocentos mil currículos de pessoas que têm gestão financeira, ou que têm administração de empresa, ou que têm administração de marketing. Só que o fazer, o ter resultado é diferente. Então as pessoas passam anos estudando algo que não vai trazer um retorno imediato. Não vai te trazer um retorno que realmente seja palpável. Que você consiga ter ciclos evolutivos e você consiga realmente chegar até lá. Que para empreender você não precisa ter faculdade, né? Para empreender você não precisa ter faculdade. Você precisa ter o quê? Consciência de mercado. Né? Olha aquele menino lá, o David, que ele foi morador de rua. Não sei se você lembra dessa história, não sei se eu contei para você. Eu lembro. Então, foi morador de rua. Ele teve a visão. Ele teve uma simples visão de que, opa, eu preciso sair dessa situação. Eu preciso crescer. Eu preciso mudar essa realidade que estou vivendo. Então ele morava na rua, ele e a esposa dele morava na rua, ali, papelão. E um dia a mulher dele estava com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E ele não tinha dinheiro. Ele não tinha. E aí ele foi pedir o dinheiro pro porteiro que morava no prédio à frente. Ele contou a situação e o porteiro se comoveu, né? Eu não sei o que ele contou, mas o porteiro se comoveu, o morador de rua pedindo dinheiro. E aí, esse dinheiro ele foi até a farmácia para comprar o remédio para dor de cabeça para a mulher dele. E chegando na farmácia, ele falou assim: se eu comprar esse remédio, vai resolver a dor de cabeça dela hoje. Só que nós vamos ter dor de cabeça amanhã também. Porque não tem dinheiro. E ele pegou aquele dinheiro, aquele pouco dinheiro, e em vez de ir na farmácia, ele foi no sacolão não, no doção. Eu acho que é doção. Aqui nós conhecemos doção, mas é um locais onde vende doce. E ele foi e comprou bala. Comprou bala com aquele dinheiro. E aí ele foi vender no farol. Ele foi e vendeu aquela bala, pegou aquele montante que ele teve o retorno sobre aquele valor investido, comprou o remédio que a esposa dele estava com dor de cabeça, comprou o remédio da esposa dele, e com o outro ele foi lá e comprou mais bala. Ele foi e comprou mais bala. Então ele resolveu 2 problemas. Um, que ele não tinha dinheiro, e outro, que a esposa dele estava com dor de cabeça. Então, a partir dali ele começou a vender bala. Começou a vender bala. E todo aquele dinheiro que ele pegava, ele reinvestia. E aí, ele começou a tirar uma pequena porcentagem para eles sobreviverem e começou a reinvestir aquele dinheiro. E ele foi, com a visão que ele tinha de empreendedor, ele foi e montou uma pequena barraquinha. A barraquinha humilde foi, mas era aquilo que ele tinha no momento. Então ele foi montar uma barraquinha e começou a girar cada vez mais. E depois daquela barraquinha, ele foi e aumentou a barraca dele. Começou a implementar outros tipos de doce. No entanto, olha só que louco, no entanto, a visão desse empreendedor, ele foi o primeiro cara
a ter o sistema de delivery numa barraquinha de bala, aonde o cliente não precisaria descer do carro para poder pegar o doce que ele queria. Então, ele tinha um sistema de caixa onde pegava o pedido do cliente e o cliente pegava um ticket, eu acho que era tipo um voucher ali na hora, né? E pegava o doce lá na frente. Olha só que louco, a visão do cara. E tudo começou porque simplesmente ele viu uma oportunidade de mudança da vida que ele estava. Então precisa entender. E hoje o David, eu conheci ele assim, né? Pode ser que seja outro nome. Ele é palestrante. Ele dá palestra no mundo todo de empreendedorismo. Mudou a vida do cara. Simplesmente por uma atitude que ele teve de, opa, eu preciso mudar a situação que me encontro. Ele fez uma escolha, né? Ele fez uma escolha de mudança. Fez a escolha. Vamos para a última pergunta. Manda aí a última pergunta. Se existe a possibilidade de a pessoa fazer o treinamento e seguir, né, certinho ali, ela arriscar e dar errado. Tudo na vida tem a possibilidade de dar errado. Não existe nada sólido. Não existe nada sólido. E é para isso que existem garantias. Né? Esse empreendedor, se der errado, se não funcionar para ele, existe garantia. Existe a garantia que a gente dá. Que ele vai ficar sabendo, né? Quando existe o lançamento. Que no caso, hoje tem lançamento. Né? Tem as garantias. Mas é pouco provável. As chances são mínimas que se ele implantar um método passo a passo, isso dê errado. A chance é mínima. Então, até hoje, eu não vi ninguém dando errado, que implementasse passo a passo. É claro, dá trabalho? Trabalhoso? Mas ele implementando todo o passo a passo, é pouco provável. As chances são que a transformação na vida dessa pessoa vai ser tão grande, que ele jamais imaginou. Por quê? Existem efeitos colaterais que vai acontecer que ele não está acostumado. Que é clientes ir atrás dele. Então é pouco provável que isso vá acontecer. A pessoa seguir passo a passo ali e dar errado. É pouco provável. Só vai acontecer se ele realmente não estiver fazendo passo a passo. Se realmente ele quiser implementar. Se realmente ele achar que ele já é o chefe. Entendeu? Tem pessoas que fazem confeitaria, mas não quer ouvir o mestre lá. Não quer ouvir o chefe confeiteiro. Quer fazer do seu jeito, mas sem fazer. Tem gente que vai pra academia e quer pegar 300 quilos ali sem saber. Você falou de confeitaria, eu lembrei que eu tava fazendo confeitaria, né? Aí lá a professora falando tudo, explicando, sabe? E teve um aluno que queria ensinar pra professora. Eu falei, gente, não é possível. Então, tem dessas pessoas. Porque assim, se essa pessoa soubesse... Ela não estaria lá como aluna. Se ela realmente... A professora tem 30 anos. Isso. 30 anos ela tem. A professora tem 30 anos de mercado. Já tem a puta de uma bagagem sobre aquele nicho, sobre aquele produto que é confeitaria. E a pessoa, ela se matricula numa aula e ela quer parecer que ela é professora, isso é só vaidade. É quase a mesma coisa de você ir treinar uma arte marcial e chegar lá você querer ser o professor, ser o mestre. Vai dar ruim. No caso de uma academia, ele apanha. No caso da academia, apanha. Por quê? Porque tem que ter respeito. Se você fosse bom, você montaria uma academia e você daria a sua aula. Você não estaria aqui. Por isso que é preciso ter humildade. Humildade para olhar e falar assim, opa, eu não sei tudo. E quanto mais você sabe, quanto mais você sobe o seu nível, mais você tem consciência que você não sabe de nada. Isso é uma verdade. Quanto mais você aprende, isso pode ser em qualquer categoria, em qualquer setor. Quanto mais você aprende, mais você vai voltar para a base. Mais você vai ter consciência que a base é tudo.
É a base. Se você vai construir, se você tem uma construtora de prédio, se você não entende de base, vai desmoronar. Se você não compreende que é preciso ter uma estrutura sólida para você construir um prédio, vai cair esse prédio. Uma hora vai cair. Então você precisa ter humildade para você ter consciência que você precisa aprender primeiro. Você precisa entender, você precisa compreender como que aquilo funciona. Depois sim, depois você está apto a dar aula, depois você está apto a colocar coisas que você acha que agrega. Porque cada um tem a sua forma. Que nem eu. Eu fiz dança por um bom tempo, fiz dança um pouco mais de um ano. E quando eu falo bom tempo, é que tem pessoas que fazem aula uma vez por semana. Eu não, eu fazia 6, 7 aulas por semana. Eu lembro disso. Então, gente? Era bem intenso. E era longe, né? Era longe, né? Era bem intenso. Mas porque eu queria estar onde estavam os melhores. Então, era intenso o que eu fazia, mas não me deixava apto a ser professor. Embora eles queriam que eu já começasse a dar aula. Você já montou a sua academia para dar aula? Você já montou a sua primeira turma? E eu achava que eu não estava pronto. Aí também você tem que dosar, tipo assim, até que ponto que eu estou pronto? Né? Mas é primeiro entender como funciona. Porque às vezes você já está pronto e você quer aprender mais, entendeu? Você já poderia. Isso, é preciso parar também para analisar e falar assim, opa, até que ponto que eu tenho que ficar só aprendendo? Lembra do cara lá que ele ensinou a moça uma vez, ela foi lá e fez 300 mil. Fez 300 mil. E ele falou, nossa, ele tava eu sei fazer isso e tô aprendendo ainda. Ele tava no curso, né? Esse caso é interessante. Que ele tava no curso, ele sempre fazia cursos, ele tava sempre fazendo cursos ali, implementando. Ele queria realmente entender como funcionava a internet, ele queria saber como ele poderia vender muito na internet e escalar suas empresas. Né? Ele queria saber. E aí ele tava ali, e aí a mulher não tava entendendo, né? A mulher não estava entendendo, a senhorinha não estava entendendo, porque eles estavam um pouquinho distante, e ela perguntava para ele. Aí ele, calma, senhora. Senhora, ele falava assim, calma, senhora. Assim que terminar, eu explico tudo para a senhora, pode deixar. Ela, você não vai esquecer de mim? Não, não vou esquecer. Aí quando terminou a palestra lá, que ele fez as anotações, a senhorinha chegou para ele e falou assim, falou o nome dele. Vamos entender de Marcos, né? Marcos, você me explica agora? Eu explico, você vai ter que fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. E quando isso acontecer, você vai fazer isso e isso, e você vai ter um retorno. E aí você vai aos pouquinhos fazendo isso. E daí, beleza. E aí ele foi para outra palestra lá, e passou mais ou menos uns 10 minutos que ele tá na palestra lá, chega a senhorinha, ei, Marcos! Aí ele olhou, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. E aí olhou, era quem? A senhorinha. Aí ele falou assim, meu Deus do céu. Aí ele, oi, tudo bem? Ela, oi. Nossa, muito obrigado. Aí ele, obrigado por quê? Você lembra que aquela palestra você me falou que era me fazer aquilo lá? Então, eu faturei 300 mil. Aí ele, o quê? Essa mulher faturou 300 mil? Nossa, eu segui passo a passo, muito obrigado. Nossa, você não sabe a diferença que você fez na minha vida. E aí, ele parou e pensou assim, eu aqui, aprendendo, buscando mais um conhecimento para me aprimorar. E o que eu disse para aquela mulher, ela fez 300 mil. Opa, eu tô errado, eu tenho que parar de aprender e fazer. Então, é preciso dosar e saber qual é o momento que você tem para implantar. Porque a maioria das pessoas não acreditam o quê? Nela. Não acreditam que ela é capaz. Não acreditam que ela pode fazer. Então é essa mudança que as pessoas precisam buscar na sua vida. Que sim, você também é capaz. Que sim, você pode ter uma empresa de sucesso. Então essa é a verdadeira transformação que eu, Cleiton, quero fazer na vida das pessoas. Mostrar que ela também é capaz.
mostrar que o sucesso também é para ela. Que ela não precisa viver uma vida ruim, uma vida medíocre. O que é medíocre? Medíocre é uma vida mediana, é na média, estar igual a todos. É, porque falar medíocre as pessoas já acham que é uma coisa ruim, né? Não é. Na verdade é uma coisa ruim, mas Não, é uma você entende como uma... pejorativa, tá isso, xingando? Não, xingamento. não é um xingamento, mas é medíocre, estar na média, né? Nós queremos mais, nós queremos que essas pessoas tenham uma vida além daquilo que ela tenha uma vida que realmente ela possa olhar e falar assim, nossa, eu estou orgulhoso de mim, estou orgulhoso de eu ter feito aquilo. Porque o grande problema na vida é que quando você chega aos seus 70, 80, 90 anos, você olha para trás e você tem um arrependimento. Porque quando você chega nessa faixa etária da sua vida, não é as coisas que você fez que mais te tira o sono, é as coisas que você não fez. Porque o arrependimento, ele dói muito. Então o que você tiver que fazer, você faça hoje. Faça hoje. E a pessoa que está com 30, 40 anos, ela tem muito tempo pela vida dela. Ela tem 40, 50 anos ali pela frente. E ela pode começar hoje. O importante é que ela comece. Que ela dê o primeiro passo. É começar. É começar. Tá? Acabou? Acabou. Acabou? É, por hoje foi. Só isso. Então se despede, pessoal. Pode se despedir do pessoal. Tá, gente? Até a próxima. Quem sabe eu não apareça. Então isso é só, tá? Eu me chamo Cleito Pereira. E eu estava aqui com a Diana. Ela não falou o nome dela, mas eu falo. E até nisso ela tem vergonha. Não, Beleza? não tenho vergonha de falar meu nome. Ah, beleza, não tem vergonha Eu de só falar. esqueci. Ela esqueceu o próprio nome. Gente, lembrando que hoje, dia 25 de dezembro, tem a Masterclass. Se você não se inscreveu, se inscreva. Tá? O link tá na bio. Porque eu tenho certeza que vai fazer uma transformação tremenda na sua vida. Beleza? Um forte abraço e um Feliz Natal. E eu espero sinceramente que você tenha um ano de 2021 excelente, extraordinário. Até mais. Tchau, né, Diana? Tchau. Tchau. Tchau.